Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Grande abraço aí do tio Sérgio. Estamos começando aí mais uma aula de religião, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos aí levando o tempo passando, né? Mas vamos seguindo adiante. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da intolerância, né? Mas dentro, falar um pouco da intolerância, baseando-se um pouco na história, né? E esse assunto tem um pouco de ligação com a nossa aula anterior, né, que nós estamos falando bastante sobre a questão da convivência com as pessoas, né, o respeito e tudo mais. Muito bem, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Né? A intolerância já se manifestou ao longo da história em diversos tempos e lugares. Talvez um dos conflitos mais antigos que revelam a dificuldade de perceber o valor do outro seja a disputa entre civilização e barbárie. A palavra bárbaro, originária da Grécia Antiga, era utilizada como forma de discriminação. Bárbaros eram todos aqueles cuja língua diferia da grega e que, portanto, não podiam ser compreendidos pelos gregos. Vamos explicar um pouco isso. Muito bem, gente. Se a gente for pensar em intolerância, nós vamos perceber que ela já vem de muito tempo na história da humanidade. Tá? A questão da intolerância ela já teve em todos os cantos do planeta, né, em diversas épocas da história da humanidade. Tá? E o que aconteceu? Havia, então, né, a palavra, existe essa palavra bárbaro, né? Por quê? Essa palavra bárbaro, ela se originou na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, né, você tinha aí essa linguagem que eles adotavam, que era o grego. Como é que surgiram os bárbaros? Os bárbaros surgiram por quê? Ou a palavra barbárie, né, surgiu porque eram todos, para os gregos, todos aqueles que tinham línguas diferentes, né, em que a língua não era o grego, né, então passaram a ser considerados como bárbaros. Né? Por quê? Porque eles não eram compreendidos pelos gregos. Então, a partir do momento que tinham povos, né, na Grécia Antiga, que tinham povos de outras regiões, né, de outros países, outras áreas, em que o idioma não era grego, para os gregos, esses povos eram considerados bárbaros. Então, assim, como vocês podem perceber, né, na Grécia Antiga já havia essa discriminação. Se fulano não fala grego, ele é um bárbaro. Né? E, na verdade, pelo fato dele não ter o mesmo idioma, não pertencer, não é, né, a pessoa não ser um grego, na realidade ele era considerado então como um bárbaro, né? Era o diferente. Então a coisa, para vocês podem perceber que a coisa, né, é uma intolerância, né? Porque os gregos não aceitavam essas pessoas. Né? Para os gregos, todo mundo teve que falar grego. Né? E é interessante que a gente observa, né, assim, um troço talvez muito louco, é você perceber hoje no mundo essa infinidade de idiomas que nós temos. Lógico que nós temos aí idiomas, né, que são muito praticados, o inglês universal, o espanhol, né, mas você vê que, né, o inglês tem uma facilidade, todo mundo tem o inglês, né, você tem aí uma facilidade para se comunicar no mundo inteiro, né? Mas dependendo do idioma que você fala, você vai ter muita. Se você for andar o mundo afora, você vai ter muita dificuldade. Então, assim, a gente percebe que os gregos eles discriminavam esses povos que não falavam grego. Então, assim, intolerância já vem de muito tempo. O que aconteceu? Séculos depois, algo semelhante aconteceu na relação entre europeus e ameríndios. Ou seja, houve mesma confusão entre os europeus e, por assim dizer, povos americanos.
tá? Ou entre europeus e povos de nações africanas. Então, assim, utilizando critérios como linguagem, religião, vestuário, roupa, né? E desenvolvimento tecnológico, os colonizadores europeus enxergavam no outro características que associavam ao selvagem. Que características que eram essas? Seminudez, elas que não usavam roupas, pouquíssima roupa, violentos, não tinham religião, né? Em contraposição à imagem que faziam de si mesmos como civilizados. Então, os europeus se achavam civilizados. Eles eram alfabetizados, cristãos, detentores de uma tecnologia avançada. Então, gente, houve uma época em que os europeus eles tinham, de uma certa forma, um sentimento de intolerância em relação a povos em que eles iam colonizar. Então, eles saíam da Europa, eles vinham para as Américas ou vinham para a África colonizar essas regiões, né? E eles achavam que aqueles povos que eles encontravam, né, lá, por exemplo, quando eles chegavam na América, eles encontravam muito índios. Esses índios, eles achavam que os índios eram como se fossem selvagens. Eles não encaravam essas pessoas, esses índios, como seres humanos, né? Como se fossem selvagens, bichos. Né? Então, isso era, de uma certa forma, também. O interessante é que eles não respeitavam essa figura do índio, da pessoa, dos povos nativos. Né? Então é uma coisa muito interessante, porque na verdade eles chegavam, eles queriam colonizar esses índios, né, os indígenas. Tanto é que havia esse trabalho muito forte, né, de religião, né, eles tentavam modificar a vida desses índios, né, não respeitando essa individualidade, essa característica básica deles. Estavam acostumados a viver daquela forma. Né? Então vocês imaginam para um índio que habitava, né, e ainda habita aqui as Américas, né, esses índios serem transformados no seu jeito de ser pelo homem, pelo europeu. Né? Então, assim, na verdade, isso que nós estamos falando também é uma forma de intolerância, porque quando você não respeita a individualidade do outro, você está sendo intolerante. Muito bem. Em todos esses casos, notamos uma grande dificuldade de lidar com a alteridade. Há a desconsideração das manifestações culturais e religiosas dos povos mais fracos, enquanto os dominantes impunham à força seus próprios valores e hábitos, considerados por eles mesmos como os corretos. O que eu acabei de dizer, né? Esses povos da África ou das Américas, eles tinham as suas características, né? Eles tinham o modo de ser deles, né? E aí o que acontecia? Esses dominantes, os europeus, né, eles chegavam nesses países, nesses territórios, né, que eram considerados fracos, né, e eles impunham à força, né, os seus valores e os seus hábitos. Né. Então eles não levavam em consideração os hábitos que aqueles habitantes das terras, né, como os indígenas, já tinham há anos e anos, vivendo aquela cultura, vivendo daquele modo, eles já viviam daquele jeito. Mas os dominantes, os europeus, quando eles ingressavam nessas terras, né, para eles, a forma que eles viviam eram certas. Eles eram os corretos e os índios eram os errados. Então havia esse trabalho muito forte de transformar esses povos africanos ou esses povos indígenas.
Então a gente pode ver assim, que os europeus eles queriam impor os seus valores, seus hábitos e tudo mais. Então assim, a gente vê também que é uma forma muito dura, né, de você modificar o modo de ser das pessoas. Então, na verdade, eles não respeitavam esses povos indígenas, na sua grande maioria, né? Principalmente das Américas e da África também. Então, assim, gente, nós podemos observar, então, que a gente pode dizer que a questão da intolerância ela é algo que vem já de muito tempo, né? Então, a gente percebe que é algo que vem de muito tempo e que precisa atualmente, nos dias atuais, em pleno século XXI, ser muito combatido. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui então, né? Um grande abraço do tio Sérgio para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.